A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Isaías, no capítulo 66, no versículo 2. Assim diz a palavra do nosso Senhor Deus. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Glória a Deus. A palavra do nosso Senhor, meu irmão, ele fala comigo e contigo aqui no Isaías, no livro de Isaías, capítulo 66, no versículo 2, que Deus, ele fala que ele fez todas as coisas, e todas as coisas foram feitas pela mão do nosso Senhor Deus, foram feitas por Deus. Mas Deus fala que ele olhará para o pobre e abatido de espírito, que treme diante da palavra de Deus. Ou seja, meu irmão, Deus não está falando aqui que ele vai olhar para os ricos. Aqui na palavra Deus fala que ele vai olhar para os pobres e abatido de espírito. Quer dizer então, meu irmão, que muitas vezes acontece algo na minha vida, na tua vida, em várias situações, por falta de condições financeiras, e nós começamos a pensar que Deus não está conosco, que Deus não olha para nós, porque tem tanta gente rica, tanta gente milionária, e nós muitas vezes falta até o pão de cada dia em nosso lar. Meu irmão, mas Deus, ele fala aqui para confortar o meu coração e o teu. Que Deus está falando que ele não olha para esses ricos, milionários não. Deus está falando que ele olha para o pobre. Deus está falando que ele olha para o abatido de espírito. Quer dizer então que Deus, meu irmão, ele olha para você. Deus, ele está contigo. Deus, ele está te sustentando na palavra dele, que é pura e verdadeira. Deus, ele está o tempo todo com você. Deus, ele está o tempo todo ao seu lado. Então, que essas vezes que nós imaginamos isso, é besteira nossa, meu irmão. Porque Deus é verdadeiro e ele fala que ele estará olhando para o pobre e abatido de espírito. Quer dizer que Deus olha para mim, Deus olha para você, meu irmão. Deus, ele está com você. Deus, ele está ao teu lado, te sustentando, te ajudando. Deus, ele está te guardando. Essa palavra, meu irmão, é uma palavra fiel. Eu sei que muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por tribulações, por desassossegos, tanto espirituais como também carnais ou emocionais. E muitas vezes nós começamos até a nos questionar nós mesmos. Será se Deus está comigo? Será se Deus está me vendo? Será se Deus não olha para mim? Por conta das dificuldades que nós passamos mesmo, muitas vezes nós chegamos até a questionar a nós mesmos. Mas para nosso bem, para nossa melhoria, Deus, ele fala comigo e contigo aqui na palavra. Que não precisa nem eu e você ficar pensando dessa forma. Não precisa nem você nem eu ficar pensando dessa maneira, que Deus não está comigo, que Deus não está contigo, que Deus não olha para você, que Deus não te enxerga, Deus não te ouve. Não precisa pensar dessa maneira. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E Deus, ele mesmo fala aqui. É o próprio Deus, meu irmão. Essa aqui é a boca de Deus, a palavra de Deus falando com você. Que ele está contigo. Ele está olhando para o pobre abatido de espírito. Ou seja, Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, meu irmão. Deus está conosco. Muitas vezes não acontecem coisas piores em nossas vidas. É por conta que a mão de Deus está sobre nós. Se nós passamos algo aqui nessa terra de dificuldade, de tribulações, tormentos, tanto espirituais como também carnais,
Mas nós passamos. E por que que nós passamos? É porque Deus está olhando para nós. É porque Deus está cuidando de nós. É porque Deus está cuidando de você. Se nunca aconteceu algo pior na tua vida, é porque Deus está contigo. Deus ele está te ouvindo. Deus ele está te vendo. Deus ele já conhece você, meu irmão. Desde o ventre da sua mãe, antes de você vir ao mundo, Deus ele já te conhecia como ele te conhece. Deus te conhecia você antes de você vir ao mundo, como ele já te conhecia e ele sabia do teu presente e também já sabe do teu futuro. Deus sabe tudo o que vai acontecer com você. E Deus ele está preparando um lugar santo para você, meu irmão. Deus ele está preparando um lugar para você ter paz, ter sossego, ter alegria, ter felicidade, ter amor, ter conforto ao lado do nosso Senhor Todo-Poderoso. Que nós não viemos a desanimar por pouca coisinha de nada. Que nós não viemos a se aborrecer com nós mesmos por conta de coisinhas de nada. Mínimas coisas nós se aborrecemos, nós blasfemamos. Será se Deus está comigo? Será se Deus está me olhando? Mas a palavra de Deus, ela fala contigo aqui que Ele está com você. Porque fala aqui no capítulo de Isaías 66, no capítulo 66, 66, no versículo 2, diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse, olha só a palavra de Deus, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da palavra. Ou que seja, Deus ele olha para você, Deus ele te ouve, Deus ele está contigo, Deus ele está ao teu lado. E você vai ter um galardão, você vai ter um galardão lá no céu, no trono de Deus. Você vai glorificar, cantar e louvar o nome do nosso Senhor Jesus pela alegria e a felicidade que você vai estar ao lado do nosso Senhor Deus, ao lado do nosso Senhor Jesus, ao lado do Espírito Santo de Deus. Lá é um lugar, meu irmão, que não vai ter dor. Lá é um lugar que não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter tribulação, não vai ter tormento. Lá não vai ter doença. Lá não vai ter falsas pessoas. Lá não vai ter nada disso, meu irmão. Lá só é amor, alegria, felicidade, paz, tranquilidade, sossego. Você vai glorificar e louvar a Deus todos os santos dias lá no céu. Aonde que você vai receber o teu galardão? É no céu, não é aqui não. Porque a palavra de Deus, meu irmão, fala que nesse mundo que eu e você vivemos, nós teremos aflições. Mas tendes bom ânimo, porque Jesus ele fala que ele venceu o mundo. Quer dizer então que nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos com Jesus. Nós também venceremos com o nosso Senhor Deus. Essa é a palavra, meu irmão, para a minha vida e para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do nosso Senhor Jesus.